Não são muitos. Vivem nas sombras, onde criam as obras mais poderosas que só eles conseguem imaginar. One of them, one of us. Novo Cupra Tavascan. Jornal à Noite, bem-vindo e bem-vinda. O presidente russo vai encontrar-se com o secretário-geral da ONU. Vai ser a primeira reunião entre Vladimir Putin e António Guterres desde a invasão da Ucrânia. O Kremlin já confirmou a audiência, que está marcada para quinta-feira na cidade de Kazan, na Rússia, onde decorre a cimeira dos BRICS. No mesmo dia, Vladimir Putin vai encontrar-se também com Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestiniana. O BRICS é uma aliança económica com o objetivo de promover a cooperação entre países com um rápido crescimento económico e influência global. Originalmente composto pelo Brasil, Rússia, Índia e China, grandes economias emergentes, mas rapidamente se expandiu para incluir mais países, como a África do Sul, o Egito, o Irão ou os Emirados Árabes Unidos. Kazan é a quinta maior cidade russa e também aquela que será palco da 16ª Cimeira dos BRICS. António Guterres vai rumar até à Rússia para um encontro à margem da Cimeira com o presidente russo. O anúncio foi feito pelo Kremlin e o secretário-geral das Nações Unidas vai encontrar-se com Vladimir Putin na quinta-feira. Esta ida à Rússia é a primeira desde 2022, altura em que começou a guerra na Ucrânia. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês informou que o presidente do país marcará presença no encontro. Acrescentou também que a China está pronta para trabalhar com todas as partes de modo a promover a cooperação do BRICS, inaugurar uma nova era de unidade e autossuficiência no sul global e promover conjuntamente a paz. Mao Ning, porta-voz do Ministério, acrescentou ainda que Xi Jinping participará na reunião dos líderes, nos diálogos dos líderes especialistas e noutras atividades durante a cimeira. Já o presidente do Brasil, um dos países fundadores do BRICS, cancelou a viagem até à Rússia por motivos de saúde e vai participar na cimeira através de videoconferência. Também o primeiro-ministro indiano, o presidente sul-africano e o turco Erdogan rumarão até à cidade russa, bem como os líderes do Irão, Egito e Bolívia, que já confirmaram a participação. O ex-diretor da prisão de Val de Judeus e 8 guardas prisionais vão ser alvo de processos disciplinares. A decisão é do Ministério da Justiça, depois de analisado o relatório sobre a fuga de 5 reclusos da cadeia de Alcoentre. O documento aponta responsabilidades individuais nas falhas de segurança que terão facilitado que os presos escapassem. 3 dias após a fuga dos 5 reclusos, a Ministra da Justiça anunciou ao país que tudo apontava para uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves e inaceitáveis. Agora, o relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com base nas informações recolhidas durante o inquérito, a Ministra ordenou 9 processos disciplinares ao ex-diretor, ao chefe dos guardas e a outros 7 guardas prisionais. Foi feito um inquérito apurado, cuidadoso, levou o seu tempo e foi a conclusão que o inquérito teve no seu final, foi analisado por nós e, portanto, se a nossa decisão foi nesse sentido, é porque concordamos com as conclusões que foram tidas nesse relatório. É apenas isso que posso dizer. Claro que este relatório que agora recebi vem trazer-nos mais detalhe e mais clareza em alguns aspectos que para nós eram já indiciários quando olhámos para o primeiro relatório. Temas como a falta de comando, o desleixo, alguma falta de cuidado, tudo isso foi evidenciado neste relatório e nessa medida tomámos as decisões que achámos que eram as corretas. O processo disciplinar ao ex-diretor do estabelecimento prisional de Val dos Judeus deve-se ao facto de não ter zelado pelo cumprimento das orientações em matéria de vigilância e segurança e até de homologação das escalas. Já sobre o chefe da guarda prisional, o relatório concluiu que lhe cabia a responsabilidade pela vigilância e segurança na prisão naquele dia, nomeadamente a determinação da escala da vigilância e dos pátios interiores.
Quanto aos guardas prisionais, nos quais se inclui um chefe de ala, o relatório refere que não cumpriram várias instruções, incluindo diretrizes escritas. Os incumprimentos resultaram na falta de escrupulosa vigilância presencial e videovigilância, o que facilitou a fuga dos reclusos e impediu a sua detenção atempada. O advogado que representa os 7 guardas prisionais entende que o relatório afasta terem existido a participação ou cumplicidade dos guardas na fuga dos 5 reclusos. Quem foi encarregue de fazer esta sindicância, este inquérito, entendeu que havia aqui alguns elementos que permitiam a conversão desse inquérito em processo disciplinar. Obviamente que daí até depois à efetivação de responsabilidade disciplinar ainda vai aí uma grande distância, porque estes funcionários dos serviços prisionais vão ser notificados da respectiva nota de culpa, vão ter prazos para apresentar a sua defesa. Agora, o que é preciso aqui dizer, com toda a clareza, é o seguinte: nenhum destes guardas prisionais, nem dos outros elementos dos serviços prisionais que foram envolvidos nesta sindicância, está a ser apontado e indiciado como tendo qualquer espécie de participação ou cumplicidade na própria fuga. Estamos aqui a falar de questões meramente procedimentais e de segurança que levaram os serviços prisionais, neste caso por determinação e despacho da Sra. Ministra, a terem que ser visados no plano daquilo que são deveres de zelo e de persecução do interesse público. O Ministério da Justiça quer também averiguar responsabilidades disciplinares em relação aos militares da GNR que cederam sem autorização as imagens da fuga dos 5 reclusos à comunicação social. O Ministério da Administração Interna abriu um inquérito para apurar as circunstâncias dos disparos policiais que causaram a morte de um homem na Cova da Moura. A vítima, de 43 anos, estaria a ser perseguida pela polícia numa viatura roubada e acabou por ser baleada no peito depois de tentar esfaquear os agentes. O caso aconteceu pouco antes das 6 da manhã, nesta última madrugada. Foi através de um comunicado que o gabinete da ministra fez saber que o inquérito será a caráter urgente e será conduzido pela Inspeção-Geral da Administração Interna. Uma investigação para perceber exatamente em que circunstâncias é que foi baleado mortalmente este homem na última madrugada na Cova da Moura, depois de ter desobedecido e ameaçado os agentes. Foi a condução duvidosa do suspeito que fez com que as autoridades desconfiassem e tentassem interceptá-lo. Odair Muniz estava a sair de uma festa pelas 5h30 da manhã desta segunda-feira, num bairro na Amadora, ao volante de um carro. Ao entrar na Avenida da República, cruzou-se com uma patrulha da Polícia de Segurança Pública, que estranhou a condução do suspeito. O homem de 43 anos não obedeceu à ordem de paragem dos agentes e acelerou pelas ruas estreitas da Cova da Moura. Só parou quando se despistou e embateu contra vários veículos, tendo depois ficado imobilizado. De acordo com fontes policiais, o homem saiu do carro com uma faca na mão. Para alertar o suspeito, os agentes dispararam 2 vezes para o ar, mas Odair continuou a avançar sem obedecer às autoridades. Uma atitude do suspeito que levou a patrulha da Polícia de Segurança Pública a atirar para travar o ataque do agressor. O homem foi atingido na axila. Ainda foi transportado para o Hospital Francisco Xavier, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A intervenção policial está agora a ser investigada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Também Margarida Blasco já se pronunciou e determinou à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito de caráter de urgência. Quer que sejam apuradas as circunstâncias em que ocorreu o disparo no bairro do Zambujal, onde vivia a vítima mortal. Familiares e amigos estiveram reunidos e questionam a intervenção policial. Odair trabalhava num restaurante em Lisboa, mas estava de baixa por se ter queimado. O homem deixa 2 filhos. Fernando Madureira e a mulher Sandra vão ser ouvidos na fase de instrução
da Operação Pretoriano na próxima segunda-feira. A juíza Filipa Azevedo agendou nova data depois do interrogatório ter sido adiado na passada sexta-feira devido à greve dos oficiais de justiça. Mantém-se também agendada a audição de outros 3 arguidos para dia 25, sexta-feira. A juíza rejeitou ainda o incidente de suspeição que foi levantado pela defesa de Fernando Madureira. Foi ela que revalidou a prisão preventiva do antigo chefe dos Super Dragões, ainda durante a fase de investigação, mas diz que isso não a impede de presidir agora à fase instrutória. O Primeiro-Ministro inaugurou hoje o novo laboratório digital forense da PJ, mas não desfez o tabu sobre a permanência ou não em funções do atual diretor da Polícia Judiciária. Luís Neves entende que tem condições para ficar. O Governo continua a manter o silêncio relativamente à nova direção da Polícia Judiciária. No entanto, Luís Neves mostra-se disponível para continuar no cargo. Espera ser reconduzido. Sim, significa, eu acho que isso não é já tabu para ninguém, nem é questão para ninguém. Aliás, com serenidade que aguarda o anúncio. Serenidade. Se não fosse para que tal sucedesse, estou convencido que o Sr. Primeiro-Ministro eximia-se a ter estado aqui hoje connosco. Apesar da confiança, a decisão do Governo continua a ser mantida em tabu. Em dia de aniversário da PJ, tanto o Primeiro-Ministro como a Ministra da Justiça não querem adiantar se afinal Luís Neves vai ter o mandato renovado. Cabe-lhe assim a recondução ou não desta direção? O porquê manter este tabu durante tanto tempo, Luís Montenegro? Nós, relativamente à Polícia Judiciária, foi um dia, faz hoje 79 anos, é uma grande alegria poder estar aqui a celebrar este dia com a Polícia Judiciária, com todos os que a compõem. A decisão da Polícia Judiciária e sobre a sua direção está tomada, muito breve terão notícias sobre esse tema. As declarações aconteceram na cerimónia que assinalou os 79 aniversários da Polícia Judiciária, na qual foi inaugurado o Laboratório Digital Forense. O atual diretor tomou posse a 18 de junho de 2018 pela mão da então ministra Francisca Van Dunem do governo socialista. Há 4 meses que Luís Neves continua em gestão após o mandato ter terminado a 18 de junho deste ano. A Comissão Política do Partido Socialista vai pronunciar-se esta noite sobre a proposta feita por Pedro Nuno Santos de viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, através da abstenção. A reunião da Comissão Política do Partido está marcada precisamente para esta hora, 9 da noite, na sede do PS em Lisboa, no Largo do Rato, e deve legitimar a decisão do secretário-geral Pedro Nuno Santos, que baseou a decisão no facto de terem passado apenas 7 meses desde as últimas eleições e porque um eventual chumbo do orçamento iria conduzir o país às terceiras legislativas em menos de 3 anos. A jornalista do NAU, Sónia Cardoso, está a acompanhar esta reunião no Largo do Rato. Muito boa noite, Sónia. E deverá ser, em princípio, uma reunião do Partido Socialista sem grande história no final, em que os elementos da Comissão Política deverão dar o seu sim à decisão de Pedro Nuno Santos. Boa noite, Pedro. É isso mesmo, será uma reunião para se discutir, afinal, se vão se abster na votação do Orçamento do Estado para 2025, tal como Pedro Nuno Santos quer, ou se não. Mas a verdade é que essa decisão deve estar praticamente fechada. Pedro Nuno Santos, numas declarações na quinta-feira, onde afirmou que ia propor, aliás, ao PS que se abstenha desta votação do Orçamento do Estado. Pedro Nuno Santos afirmou mesmo que não queria ir novamente a eleições antecipadas e não queria que houvesse uma nova crise política. A verdade é que esta reunião já estava marcada antes destas mesmas declarações de Pedro Nuno Santos na quinta-feira. É uma reunião onde tem um único ponto de discussão, que é perceber que votação é que vão votar relativamente ao Orçamento do Estado. É uma reunião que vai começar às 9 horas, daqui a breves momentos, e, ao que tudo indica, vai realmente o PS se vai abster desta votação do Orçamento do Estado.
E este é o único ponto na agenda da reunião da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, que está a ser acompanhada no Largo do Rato pela jornalista Sónia Cardoso Donal. Já está em funcionamento o novo passe ferroviário verde, que permite viajar de comboio, incluindo no Intercidades, apenas por 20 € mês. No entanto, há muitos passageiros que ainda não sabem como funciona. 20 € e com a validade de 30 dias são as características do novo passe ferroviário da CP disponível a partir desta segunda-feira, mas nem todos o conhecem. Não faz ideia? Não. Nunca ouvi falar nisso. Temos todas as semanas. Já o Governo fez questão de mostrar ao longo da manhã que conhece os detalhes. Até podíamos hoje aproveitar a circunstância de, por 20 € adquirirmos um bilhete para andar um mês inteiro e podermos vir quer do Porto ou do Norte, como eu vim, quer de Lisboa, para onde vou, enfim, também termos aqui mobilidade, porque também aí estamos a falar de proximidade. Toda a gestão da CP ajudou, os colaboradores da CP ajudaram, estamos absolutamente confiantes naquilo que fizemos. E a CP será ressarcida até o último cêntimo daquilo que hipoteticamente poderá vir a perder. Até pode vir a ganhar se aumentarmos a base de pagantes, mais cidadãos portugueses comprarem o passe. O novo título foi anunciado em agosto por Luís Montenegro. Serve como substituto do passe ferroviário nacional, criado em 2023 pelo anterior executivo no acordo com o LIVRE e que ainda se mantém a funcionar até ao fim de outubro. O passe é carregado no cartão CP com o custo de 6 € ou 3 € para os estudantes. Para além da modalidade de 30 dias, os passageiros podem escolher o carregamento de 60 dias com um valor de 40 € ou de 90 dias com um custo de 60 €. Pode ser comprado nas bilheteiras e, no caso de Lisboa, nas máquinas de venda automática. O passe ferroviário verde permite viagens ilimitadas nos serviços regionais, interregionais e nos comboios urbanos de Coimbra, Lisboa e Porto. Na vertente dos comboios urbanos de Lisboa e do Porto, só é possível viajar até ao limite das respectivas áreas metropolitanas. Fora do âmbito deste novo passe ficam os serviços do Alfa Pendular, Internacional Celta, primeira classe dos comboios intercidades e interregionais. O título permite ainda 2 viagens diárias em segunda classe nos intercidades, com reserva obrigatória até 24 horas antes. A medida custa 19 milhões de € por ano e, segundo o Governo, vai chegar a cerca de 30 milhões de passageiros. É um dos dados que constam da informação disponibilizada no Orçamento do Estado para o próximo ano e que aponta para o baixo valor das novas reformas. A maioria destas novas pensões de velhice, que foram atribuídas no ano passado pela Segurança Social, tinha um valor inferior ao do salário mínimo nacional de 760 €. A Segurança Social atribuiu um total de 97.950 pensões de velhice em 2023. A maioria destas novas pensões, quase 76 mil, estava concentrada nos 2 escalões mais baixos, ou seja, o valor das mesmas estava abaixo dos 720 € mensais. Feitas as contas, mais de 77% das novas pensões de velhice atribuídas pela Segurança Social no ano passado tinham um valor inferior ao do salário mínimo nacional, que em 2023 estava fixado em 760 €. As pensões de 720 €, mais de 66% foram atribuídas a homens e 88% delas foram para mulheres. Das quase 76 mil novas pensões atribuídas no ano passado, mais de 15 mil correspondiam a pensões mínimas com contribuições inferiores a 15 anos. O valor máximo das mesmas ultrapassava ligeiramente os 291 € por mês. Um outro dado relevante é que de todas as pensões pagas em 2023, mais de 1,5 milhão tinham um valor inferior ao do salário mínimo nacional. Em causa estão 81% do universo de pensões de velhice pagas pela Segurança Social. No ano passado, o número total de pensões antecipadas diminuiu mais de 14% em comparação com 2022.
Todos estes dados constam da informação disponibilizada no Orçamento do Estado para o próximo ano. Os documentos também indicam que, entre 2013 e 2023, o número de pensões de velhice aumentou 10,4%. O Governo atribuiu o subsídio de alojamento a 15 ministros e secretários de Estado. O apoio estatal varia entre os 600 e os 750 euros mensais, mas falta ainda um acerto de contas este mês, em que vão ser pagos retroativos ao valor de 25 euros por dia e que remontam à tomada de posse do Executivo. Contas feitas, são cerca de 3.600 euros que os governantes vão receber no fim deste mês. 15 governantes têm subsídio de alojamento por terem residência permanente a mais de 150 quilómetros de Lisboa. O apoio estatal para o pagamento de renda na capital varia entre os 600 e os 750 euros. Cerca de 25 euros de compensação diária para ajudas de custo. Têm direito ao apoio 4 ministros e 11 secretários de Estado, o que representa mais de um quarto do total. O subsídio tem sempre retroativos à data da toma de posse, neste caso em abril. E por isso o Ministro da Agricultura e Pescas, o último a ter direito ao apoio, vai receber um verdadeiro bónus em outubro. Natural de Vila Verde, em Braga, José Manuel Fernandes ofere um ordenado base de 4.700 euros mensais. Neste mês vai ter direito a um segundo salário de 4.900 euros. O valor resulta dos 25 euros por dia de compensação por estar longe da residência. Ao final de 6 meses de governo, o valor é pelo menos 3.600 euros em retroativos. A este número soma-se o valor mensal do subsídio para este mês, chegando assim a cerca de 4.200 euros. Com as restantes ajudas de custo e com o bónus das novas tabelas de IRS, que voltam a ser pagas em outubro, os apoios do Ministro da Agricultura e Pescas chegam aos 4.900 euros. Quando questionada, a presidência do Conselho de Ministros, que aprova a concessão do suplemento, não deu explicações sobre os moldes em que o pagamento é feito. Para além dos governantes, 6 chefes de gabinete também recebem o subsídio de alojamento. O Ministro da Defesa prescindiu o apoio e decidiu viver na residência oficial, o Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. Vamos fazer um intervalo muito curto agora neste Jornal à Noite do Now. Voltamos daqui a menos de 30 segundos. Até já. Descubra a nova era da mobilidade com o Kia Exceed PHEV e o Kia Sportage PHEV. Unidos pela inspiração, movidos pela eficiência. Gama híbrida plug-in Kia. Sustentabilidade em movimento, com benefícios fiscais. São perfeitos para a sua empresa. Kia. Movement that inspires. O preço dos combustíveis voltou hoje a descer. O gasóleo passou a ficar 3 cêntimos mais barato, a gasolina apenas baixou meio cêntimo. Esta semana 1 litro de gasolina custa sensivelmente 1,72 €, o gasóleo cerca de 1,56 €. Esta noite, no Now, Marcos Mendes é o convidado de Pedro Santana Lopes. Uma reunião inesperada, os dois vão estar à conversa sobre o Congresso do PSD e o futuro político do país. É depois das 22 horas, aqui no Now. Luís Marques Mendes vai estar esta noite em direto no Now. É o convidado de Pedro Santana Lopes. Informação privilegiada. Hoje, às 10 da noite, em direto. Os elétricos não são apenas para as elites. A revolução começou. Novo Citroën SC3. L'Oréal
L'Oréal Paris apresenta o novo Accor Parfait Sérum Corretor. Com ácido hialurónico e cafeína, neutraliza como um corretor para corrigir as olheiras e cuida como um sérum de olhos para suavizar as linhas de expressão e conseguir uma pele radiante. Com um aplicador ultra preciso. Novo Accor Parfait Sérum Corretor de L'Oréal Paris. Porque você merece. Adoro! Yeah, I'm an angel in the atmosphere. So then I spread my wings and fly, 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 fly. Dreamer, step, step, I'm a dreamer. About to do it big. Angel and Angel Fantasma, the new eau de parfum, Mugler. Isto não é 7 anos no Tibete. Isto não é Nárnia. Isto não é Senhor dos Anéis. Isto não é A Guerra dos Tronos. Isto não é Star Wars. Isto é Serra da Estrela. Aos que sabem que é preciso olhar mais alto para se conseguir chegar mais longe, estamos aqui para vos dizer up! E ainda para vos dar 350 € por domiciliarem o ordenado. Vamos? À banca, para melhor. Oferta exclusiva para novos clientes com domiciliação de ordenado ou pensão superior a 850 €, abertura de conta com mínimo de 250 € e permanência de 24 meses. Não aplicável a trabalhadores por conta própria. Nada é impossível. Novo Ren RGI HCF Triple Serum. 3 poderosos ingredientes combinados numa tripla dose. Restaura a pele, camada a camada. Firmeza, rugas, manchas. Ren RGI HCF Triple Serum. Complemente a sua rotina com o novo sérum de olhos para um efeito lifting visível. Lancôme. Israel voltou a autorizar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, depois de uma pausa de 2 semanas. Tel Aviv diz que mais de 100 caminhões já passaram a fronteira. Ao mesmo tempo, no Líbano, Israel começou a destruir os bancos com ligações ao Hezbollah, as instituições financeiras que financiam o grupo xiita. Os bombardeamentos foram realizados numa altura em que os Estados Unidos enviaram, a Casa Branca enviou para a capital libanesa um enviado especial para tentar negociar um cessar-fogo. Restam apenas destroços desta sucursal no Val de Beca, no oeste libanês, de uma empresa financeira ligada ao Hezbollah. Horas antes, um porta-voz das forças de defesa israelitas alertou para que quem estivesse no local saísse imediatamente. As autoridades libanesas não relataram feridos nem mortos. Muitos dos edifícios nas redondezas sofreram danos graves, o que afetou o comércio local. محلاتنا هون راح محلنا راح رجعنا كله دمرنا هون حي مدني كله ما في لا هيك ولا هيك المهم ضربونا امبارح بالليل. Foi um de vários ataques conduzidos por Israel na capital, no sul e no interior do Líbano, que aconteceram com a presença do enviado dos Estados Unidos ao país. Reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro libanês para discutir condições para um cessar-fogo com Israel. So I'm back here in Beirut today for discussions with the government of Lebanon, the Lebanese armed forces, other political leaders, and frankly anyone else who is willing, able to play a critical role in setting Lebanon on a new course of strength, security and stability, and ultimately economic prosperity. Na faixa de Gaza, os caminhões de ajuda humanitária voltaram a entrar no país, depois de Israel suspender a passagem durante 2 semanas. 110 já atravessaram a fronteira, segundo Tel Aviv. Em Khan Yunis, no sul de Gaza, dezenas de palestinianos reuniram-se para fazer o luto pelas vítimas dos ataques israelitas. Israel defende que não tem como alvo civis e acusa o Hamas de usar a população de Gaza como um escudo humano, uma afirmação que o grupo nega. Até o momento já morreram mais de 42 mil pessoas na faixa de Gaza. A Ucrânia garante que a Coreia do Norte está a enviar militares para combater em nome da Rússia em território ucraniano. Volodymyr Zelensky diz mesmo que o regime norte-coreano está a entrar
diretamente na guerra. A Coreia do Norte pode estar a enviar soldados para a guerra na Ucrânia. O vídeo divulgado pelo Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia mostra alegadamente dezenas de norte-coreanos num centro de treino militar na Rússia. Em fila, os soldados recebem equipamento russo, nomeadamente a farda militar. O presidente ucraniano alertou para a aliança entre os dois países e pediu uma reação forte dos parceiros da Ucrânia. Так само і зараз. Нова загроза – злочинний союз Росії та Північної Кореї. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї. І це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. O chefe dos serviços secretos da Ucrânia já tinha avançado que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos estavam a treinar no leste russo e que estariam prontos para entrar em combate em novembro. A Coreia do Norte e a Rússia negam a informação. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul convocou o embaixador russo em Seul. A convocatória terá sido em protesto no seguimento do alegado envio de tropas norte-coreanas para a Rússia. Yulia Navalny diz que um dia regressará à Rússia para se candidatar à presidência do país. Declaração feita numa entrevista à BBC. A viúva de Alexei Navalny, principal opositora ao regime de Vladimir Putin e que morreu em fevereiro numa prisão russa, garante que tudo fará para que o regime do Kremlin caia. Depois da morte de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, o objetivo principal da viúva, Yulia Navalnaya, é continuar o trabalho do marido, regressando à Rússia e participando nas eleições. Na entrevista dada à BBC a 11 de outubro, que foi para o ar esta segunda-feira, Yulia deixou algumas certezas. If I will come back to Russia, I will participate in the elections. As a candidate? As a candidate. Acredita que a ambição de uma Rússia livre e democrática só se concretiza quando o governo de Putin cair. Embora as agências de inteligência dos Estados Unidos tenham determinado que Putin não ordenou a morte de Navalny, Yulia diz ter provas que mostram o contrário. Of course. I mean that he ordered it, and we've seen this situation with poisoning in 2020. And investigation had showed pretty clear that my husband was poisoned by Secret Service from Russia. So there are no doubt that it happened again. Because he wasn't, even from prison, he was very loud and he was the strongest opponent of Vladimir Putin. I believe that Vladimir Putin is answering for the death and for the murder of my husband. We do have some evidences, and these there are much more of them coming from day after day. De fora não ficaram as palavras de esperança para o povo russo. Не сдавайтесь. Делайте каждый день что-то приблизить, чтобы приблизить конец этого режима. Обязательно в один прекрасный день этот режим закончится, и наша страна станет свободной, демократической. Alexei Navalny morreu em fevereiro deste ano numa prisão na Sibéria, onde estava a cumprir pena. A condenação de Navalny ascendia aos 30 anos por acusações que dizia terem sido manipuladas para silenciar as suas críticas a Putin. É segunda-feira à noite, aqui no NAU. Como é habitual, temos connosco o professor Carlos Fiolhais. Muito boa noite, bem-vindo, Sr. Professor. Olá, boa noite. Vamos falar hoje da Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade. É uma espécie de COP, mas especial. Que reunião exatamente é esta? Chama-se COP, a COP16, mas não deve ser confundir com a Conferência do Clima. Da Conferência do Clima, que será realizada em novembro em Baku, no Azerbaijão. Esta é realizada na cidade de Cali, na Colômbia, uma das maiores cidades da Colômbia.
E é uma reunião importante porque há 2 anos, precisamente em 2022, no Natal, pouco antes do Natal, celebrou-se um acordo de biodiversidade, tudo isto no âmbito das Nações Unidas. Esse acordo chama-se Acordo de Montreal, aliás, por vezes chama-se Montreal Munning, porque havia uma cidade chinesa onde estava para ser um ano antes, mas houve a Covid e acabou por ser depois em Montreal. E este acordo funciona para a biodiversidade como o Acordo de Paris 2015 funciona para o clima. Aliás, biodiversidade e clima têm uma relação íntima, quer dizer, o aumento de emissões que está, digamos, a sobrecarregar o planeta está a dizimar espécies. Prevê-se, enfim, são projeções, que se por acaso, nós temos aquele limite de 2% no Acordo de Paris, se por acaso passasse 3% aumento de temperatura sob os níveis pré-industriais, cerca de 70% das espécies no planeta seriam extintas, o que significa que seria um arraso quase tal. O homem, a espécie humana não seria, digamos, extinta, mas viveria em condições muito diferentes no planeta. Por isso, são 2 problemas associados, mas há mais que se lhe diga. E não podemos, de facto, estar muito descansados. Quando estava a olhar para o que vai ser discutido nesta cimeira, deparei-me com números que são preocupantes. Por exemplo, as 45 mil espécies que estão sob ameaça de extinção e o facto de apenas